Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, com um casal muito querido, um casal que vai dar uma aula para você, pai e mãe. Sejam muito bem-vindos, Dr. Leandro, pediatra, e doutora Fernanda Soler, psiquiatra infantil. Esse casal tem muito para ensinar. Para nós que somos avós, meu netinho tá chegando aí dia 6 de dezembro. Para vocês que são pais, eles vão dar uma aula do que eles têm vivenciado hoje. A gente vai falar um pouco de infância, de maternidade, de gestação e de adolescência. Então fica com a gente nesse podcast, que esse conteúdo vai agregar muito dentro da tua casa e da tua família. Olá, queridos, doutor Leandro, doutora Fernanda, sejam muito bem-vindos novamente. Obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite, né? Agradecer aí mais uma vez. Estamos aí com vocês. Obrigado por tirarem um tempo na agenda de vocês. Gente, é suado para conseguir ter eles aqui, viu? E já deixo a dica para vocês. Já temos uma entrevista, a primeira entrevista deles marcada. No Atibaia Pode Mais, corre no canal que você vai verificar. Acho que é a entrevista no mês de agosto, gente, que vocês vieram. Entre agosto e setembro. Entre agosto e setembro, pode correr no canal que você vai ver lá uma entrevista da Fernanda Soler e do Dr. Leandro, dando uma aula pra gente de vida infantil, de ser pai, o que as crianças estão vivenciando no dia de hoje. Falamos muito de autismo também na entrevista passada, viu? Ensinaram muito pra gente. Queridos, hoje temos muito que conversar e eu queria muito que vocês compartilhassem o que vocês têm vivenciado na área da saúde. Uma coisa, gente que tá do lado de cá, como pais, como avós, o que a gente tem vivenciado. Outra coisa, vocês pelos bastidores da área da saúde, o que vocês têm vivenciado na questão toda de infância, das maternidades, as mães sendo mães, colocando crianças ao mundo muito jovens. A gente tem vivenciado isso e eu queria compartilhar aqui para vocês por que eu chamei os doutores. Fiz questão de relatar esse assunto. Há poucos dias agora eu vivenciei uma mãe amamentando um bebê muito pequenininho. E ela estava consumindo bebida alcoólica bem na nossa frente. Isso aconteceu numa praia. E a mãe consumiu 3 ou 4 garrafas de Heineken e ela amamentava um nenê. Aquilo me chocou demais. Então já queria começar de forma certeira para o Dr. Leandro. Vamos falar de amamentação e consumo de bebida alcoólica e entorpecentes durante a gestação e a amamentação, as sequelas e os riscos que essa mãe oferece para essa criança. Bom, vamos lá. Primeiro que já está muito bem consumado que todo o consumo, tanto de drogas ilícitas como as lícitas, né, como o tabaco e o álcool, ele vai fazer mal. Infelizmente, nós já sabemos que tanto o tabaco como o álcool, ele atravessa a barreira placentária e acaba fazendo o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal para o álcool. Tá? Então, ela atravessa todo o álcool que vai para o sangue da mãe. Claro, sempre, né, a gente sempre coloca que quanto maior o consumo, pior o estado da criança. Certo? Então a gente já sabe que isso tem um dano para a criança. Tem crianças que a gente acaba tratando que ela nasce abstinente. Nossa. Nasce com abstinência, tá? Então a gente vê aquela criança que é abstinente, começa a fazer um tremor importante, que a gente tem que tratar para abstinência mesmo sobre o álcool. Na relação das drogas ilícitas, aí vamos dosar um pouquinho a maconha, ela tem alguns outros pontos muito específicos, tá? Porque aí já não é só mais o contexto de abstinência, o contexto de você ter malformações,
Mas aí, inclusive, a Fernanda pode comentar melhor sobre isso, porque existe um contexto todo neurológico aí, tá? Então, a gente sabe, infelizmente, as informações estão aí, né? Essa juventude que vem tomando conta, né, do Brasil, que vem dando ar aí, eles têm muito mais informações do que muitas outras gerações. Infelizmente, essas informações estão aí e eles não fazem uso. O conteúdo desse podcast é um conteúdo visando a saúde. Ninguém está aqui para julgar se a pessoa consome, se não consome. A questão é as pessoas se conscientizarem do risco que essa criança, desde a gestação, após nascimento e durante a infância e desenvolvimento dessa criança, como isso pode afetar, doutora. Então, eu queria que você explicasse essa questão neurológica, tanto do álcool quanto de entorpecente. Vamos falar mais da maconha, que meio que está popularizada hoje. Enquanto a pessoa não está numa gestação, ok a vida dela. A partir do momento que ela está gestante e essa criança nasce e esses pais são usuários de maconha e álcool, no que isso pode afetar o desenvolvimento dessa criança? Perfeito. Então, assim, a gente sabe que dentro, por exemplo, do álcool, até mesmo o tabaco, né, pode trazer repercussões desde assim, uma restrição de crescimento intrauterino, pode nascer uma criança pequena para a idade gestacional, pode, que a gente chama de PIG, né, pode trazer diversas repercussões, até mesmo parto prematuro, que também vai ser risco para outras questões neurológicas. E quando a gente fala em maconha, a gente já sabe hoje, tem estudo já relacionando o uso da maconha na gestação com a questão do autismo, né? Eu gosto de reforçar para que as pessoas não entendam errado. Não é que usei maconha, meu filho vai ser autista com certeza. Não, não é isso. Não é um fator causal direto. Mas, se eu tenho a genética propícia, e aí eu vou lá e essa parte ambiental que eu tenho algum controle sobre, eu vou lá e faço alguma coisa nesse sentido, eu aumento sim os riscos, potencializo essa genética. Potencializa o risco, exatamente. Não necessariamente. Exatamente. Não é uma causa direta, mas é algo que aumenta as chances sim de ter um filho autista, né? E fora isso, questões de deficiência intelectual, dificuldade de aprendizado no futuro, né? Enfim, essas drogas, tanto as lícitas, como o Leandro falou, álcool, tabaco, quanto as drogas ilícitas, elas têm repercussões aí que vão para o resto da vida dessa criança, né? Então, precisa ter muita cautela. E assim, em relação ao álcool, não dá pra gente dizer que se beber um pouquinho não dá problema, porque a gente não tem esse nível de segurança, né? Não tem esse estudo com esse nível de segurança. Então, não dá para saber o quanto já começa a ser prejudicial. Então, o certo é que não se faça o consumo durante a gravidez mesmo. E depois que nasce, que nem você falou da lactante lá, que estava ingerindo álcool, é um risco também, porque passa para essa criança, né, através do leite materno, passa uma quantidade significativa de álcool, e isso vai trazer prejuízos para essa criança, também cognitivos, também comportamentais. Essa criança pode ficar mais irritada, ela pode ter até a questão de um aumento de nível alcoólico muito alto no sangue dela mesmo, levando à internação. Coisas que a gente pode prevenir simplesmente tomando uma cerveja sem álcool, por exemplo, né? Ok. É importante as pessoas se conscientizarem, porque às vezes a imagem que se vende é que tá tudo normal. Tá ok, a maconha é só para dar um relax. 2, 3 garrafinhas de cerveja, não tem problema nenhum. Enquanto você não está gestante. A partir do momento que a pessoa está gestante, está gerando uma vida, é importante ter essa consciência, né, doutor? Eu queria que você falasse para mim assim, realmente a Fê acabou de falar, mas é importante as pessoas terem ciência. O álcool, ele é transferido pelo leite materno na amamentação? Sim, isso já é muito claro, tá? Já está muito balizado. O álcool, independente da quantidade de tomadas, né, da quantidade que você toma,
ele vai ter alguma excreção no leite materno. Isso é fato, tá? Isso é fundamentado. O que a gente não pode esquecer, Cris, é que assim, tem muita gente que, infelizmente, na verdade, felizmente, tem um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de conhecimento, fala assim, então quer dizer, no primeiro trimestre é o trimestre mais complexo da maternidade, porque é o trimestre que está se formando o bebezinho, então quer dizer, se eu não beber ali, no segundo e no terceiro está tudo tranquilo. Não existe isso, a gente não tem como afirmar. Que informação importante. A gente não tem como afirmar. A gente sabe que o primeiro trimestre, tá certo? Entre 12 e 16 semanas, são as semanas que você tem a formação, tá certo? Então ali é o que vai gerar os maiores problemas, má formação do sistema nervoso central, má formação motora, má formação de bracinhos, de perninhas, enfim, de todo o sistema. E aí você vê esse pessoal que às vezes nem sabe que está grávida. Infelizmente esse é um contexto, né? Eu já tenho N histórias de mães que chegam, já está no segundo trimestre. Olha só. Tá certo? E não sabe que está grávida. Então quer dizer, o que fez? Né? Porque o prejuízo já foi gerado. Com certeza. O prejuízo já foi. Agora, qual prejuízo vai ser empilhado agora? Tá certo? Então, infelizmente, essa é uma informação também, tá certo, que está muito bem difundida, mas como eu digo, as pessoas não vão atrás e muitas vezes nós não vemos informações da própria mídia mesmo, né? Com certeza. Que tem essa obrigação de você informar a população. Infelizmente, isso a gente não. Eu me senti assim. Eu fiz questão, eu sempre falo isso para quem acompanha o Atibaia Pode Mais. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o podcast. O podcast a gente criou ele para falar de empresas, mas a saúde, as famílias, é muito importante a gente ter essa parte orientativa, essa parte social. Então, assim, estou muito grata por vocês estarem aqui e reforço o meu convite de novo. Eles vão estar aqui uma vez por mês, porque eles têm muito para ensinar pra gente, esses dois. Só preciso achar uma agenda, mas eu dou um jeito. Em janeiro nós vamos gravar com eles de novo, viu, gente? Doutora, eu queria te perguntar, a gente falou das crianças. As mães estão se tornando mães cada vez mais jovens. Isso interfere, vocês visualizam isso em todas as classes sociais? O que a realidade mostra? Hein, Cris? Mas assim, sim, claro que tem isso em todas as classes, porém, vamos falar em quantidade. A maior parcela das adolescentes que acabam engravidando, das mulheres que engravidam na adolescência, em geral, das pessoas que têm uma condição socioeconômica mais desfavorável. Exato. Tá. Em geral, né? E já nas pessoas com uma classe social um pouco mais elevada, a tendência tem sido o contrário, inclusive. Mulheres que esperam ter profissão, ter se estudo, consolidar isso, aí vai ser mãe, já uma mãe madura, que inclusive tem sido o público que eu mais atendo, porque aí a gente pensa nos riscos inerentes a ser mãe mais tardiamente, que acaba tendo aí uma correlação com o autismo, no qual eu trabalho. Então, eu acabo lidando mais com esse público em detrimento das meninas jovens que acabam engravidando. Mas a gente sabe que, especialmente, né, eu quando fiz residência, por exemplo, que antes de ter feito a especialização em psiquiatria infantil, eu sou pediatra também. Então, lá atrás, quando eu fiz a residência em pediatria, eu fazia num hospital escola na zona norte de São Paulo, e lá era cheio de meninas, adolescentes, gestando, e sífilis congênita, questões muito delicadas, né, para os bebezinhos que viriam dessa gestação por conta de sexo desprotegido, muitas meninas com uso e abuso aí de substâncias, de álcool, de drogas lícitas e ilícitas. Então, isso, infelizmente, está, né, difundido.
Mas eu entendo que, infelizmente, é maior no público de uma renda, de uma classe social mais desfavorável, vamos dizer assim. Olha só, doutor, eu queria que você explanasse pra gente, hoje você atende em UBSs também, né? Também. Quais as maiores sequelas que esse público tem gerado? Essas crianças, elas estão nascendo. Quais são as maiores sequelas que você vivencia hoje, que são consequências dos pais que tiveram esse tipo de conduta na gestação? Eu acho que isso é fundamental, porque infelizmente a gente tem uma quantidade, né, de pacientes que estão declinando, e eu digo declínio cognitivo, tá? Eu visualizo isso como um declínio cognitivo decorrente de toda desse uso indiscriminado, né, de droga, não é que nunca teve, não é isso, né? As pessoas podem falar, então quer dizer que nunca teve? Não é isso. O problema todo é que se difundiu de uma maneira e as coisas estão sendo banalizadas, tá? Se tornou muito acessível e disponível, muito a verdade acessível. é essa. Exatamente. Né, há uns anos atrás você tinha, claro que tinha, mas não era nesse nível. Hoje você vê qualquer um, né, usando ao ar livre, infelizmente, tá? Isso em relação às drogas. Em relação às doenças, aí a gente tem que pensar muito bem que existem tempos para você visualizar, tá? Se é uma mulher que não está tratada, a criança já pode vir com N alterações, certo? Doenças visuais, doenças auditivas, doenças de pele, enfim, tem uma série de doenças. Quando é uma criança que não, ou foi até que foi tratada, tá? Só que você tem que fazer uma vigilância durante muito tempo, tá certo? Porque vamos colocar a sífilis aí, tá? Quando você fala de sífilis, você tem que colocar entre 3 partes: sífilis primária, secundária e terciária, que existem formas de você ter o comprometimento, tá? Hoje ainda, essa sífilis terciária é mais difícil a gente ver, porque existe um trabalho, e aí eu tenho que falar sobre o SUS, que é muito bom. Ai, que legal. Muito bom. Tá? Então, as UBSs, elas vão atrás, o pessoal da enfermagem vai atrás dessas mães, é comunicado ao UBS de origem. Então, quer dizer, a família vai. Vamos supor, a Fernanda falou sobre o Hospital Escola, que é o Jaçanã. As UBSs próximas ao Hospital do Jaçanã, elas são informadas pelo hospital. Então já se gera uma ocorrência. Opa, aquela mãe que mora em tal lugar tem sífilis congênita. Nasceu uma sífilis congênita, desculpa, ela tem a sífilis e a criança é um alto risco. Está existindo um acompanhamento? O Estado está oferecendo isso? Isso está funcionando? Sempre ofereceu, Cris. Sempre ofereceu, tá certo? Agora sim. Fiquei feliz o agora. SUS é muito bom para muita coisa. Olha Cris. só. Exato. Eu acredito que a dificuldade maior do SUS é conseguir abranger o tanto que temos. Né? O volume, exato. Mas a qualidade, eu digo que é o melhor do mundo. Eu, sinceramente, em sistema de saúde. É até engraçado, tá, Cris? Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu trabalhei muito tempo em Mato Grosso. Onde eu ficava era uma cidadezinha chamada Cáceres. A Fernanda até sabe disso. E nós estamos ali a 200 quilômetros da Bolívia, eu não me recordo a cidade. Se não me engano, é Eldorado. Enfim, muito próximo de atravessar a fronteira. Eles vinham da Bolívia, andavam 200 quilômetros. Porque eu cansei de ouvir eles falando, lá não tem saúde. Olha isso. Então a gente vem, e o Brasil acolhe. Que legal. Certo? Mas voltando, então assim, nós temos hoje uma saúde boa para a verba que chega. E ainda mais Atibaia, interior, acho que melhor ainda. Ou quando não? bem gerido. Tá. Quando bem gerido. Sim. Quando bem gerido. Concordo. Aquela coisa, no SUS poderia ser melhor, claro, mas a gente tá vendo o que é bom também, né? Pra gente não falar só de que é difícil, tá funcionando. né? Tem coisa que tá funcionando. E o que é legal é que assim, a UBS segue essa criança até ser dado alta pela equipe médica. Quanto tempo aproximadamente de tratamento? Geralmente 2 anos. Você está falando pra gente acompanha todo esse que a mãe que teve sífilis lá na gravidez, isso,
eu quero que você explique, porque esse podcast, a gente atinge tudo quanto é camada de faixa etária, social. Então, assim, como é importante as pessoas terem consciência. Isso é o fato dela ter tido vários parceiros. Sim. Ou ela teve vários parceiros, ou o parceiro dela teve vários parceiros. Alguém... Ok. Entendeu? Porque quando a mãe tem sífilis, o parceiro, se é um parceiro fixo, ele precisa ser cuidado também. Para que a gente considere que essa mãe está sendo adequadamente tratada. Ela precisa ser tratada e o parceiro dela tem que ser. O que acontece, infelizmente, é que às vezes, de fato, a mãe trata bonitinho, o parceiro trata até... E se recontamina. Só que o parceiro recontamina, reinfecta. E aí, né, sabemos o que acontece. Aí a mãe fica inadequadamente tratada e isso traz repercussões para o bebezinho. E aí, uma vez que tem um bebezinho que nasceu, por mais que... assim, a gente tem que acompanhar. Porque algumas vezes já detecta no nascimento lá que tem a sífilis congênita mesmo, a gente tem que tratar, e aí a gente vai ter que acompanhar o neurodesenvolvimento dele ao longo dessa primeira infância toda, e vendo as dificuldades, se houver. E tem bebezinhos que às vezes nasce e que num primeiro momento parece que está tudo bem, mas mesmo assim a gente tem que acompanhar. Olha só. Então, nesse ponto, a UBS faz um bom serviço, Ótimo, porque eles vão atrás. Olha, essa mãe é uma mãe de risco, por exemplo. Então, acompanhe essa criança aí por um bom tempo, depois que nasceu e tudo mais. Eu acho isso muito positivo, né? Porque você está fazendo busca ativa dos casos. Olha só. Exatamente. E assim, o tratamento, Cris, é doloroso para os pais, na verdade, para a mãe e para o parceiro, mas é um tratamento muito tranquilo. Mas é possível, né? São três aplicações de benzetacil. Só benzetacil, mais nada. Mais nada. Tá certo? Olha isso. 3 doses de Não tem por que benzetacil. não fazer, né, gente? Exatamente. E para o bebê? Aí depende dos protocolos, de como nasceu. Exato, porque o que acontece? Quando a mulher ela se infecta pela sífilis, independente se ela for tratada, ela vai ter uma coisa que a gente chama de cicatriz vacinal. Ela vai apresentar ainda, na verdade não é a doença, que ela teve contato. Tá certo? E existem níveis. Os níveis da mãe e a gente faz também os níveis da criança. E é uma caixinha de surpresa. Se os níveis da mãe, da criança, foram iguais, tá? Ou menores que o da mãe, essa mãe foi tratada adequadamente e o bebê só tem a cicatriz. Beleza. Faz uma dose de benzetacil e casa e acompanhar. Doutora, tem todo um protocolo, né? Não sei se a mãe, exatamente, não sei se a mãe fez um protocolo correto, não consegui ter certeza. A gente também assim, não tem uma confiabilidade. Trata a criança. Olha isso. É que tem diferentes tratamentos, Cada sabe, caso Cris? é um caso, se tem alteração de sistema nervoso central, é uma medicação, se não tem, é outra. Exato. Então, assim, tem vários tratamentos diferentes de acordo com um protocolo muito bem estabelecido já. Então, pelo Ministério da Saúde, inclusive, tá? Olha isso. Pelo Ministério da Saúde. Doutora, então eu quero que você fale para a criança. Isso afeta no quê? Na saúde do bebê? Então, é o que a gente falou. A sífilis congênita, ela pode trazer diversos danos. Desde, quem o Leandro falou, cutâneo, restrição de crescimento, mas também pode ser neurológico também, né? Então, precisa ser visto quando nasce, precisa ser feita uma série de exames que estão nesse protocolo. Dependendo da alteração, tem que fazer antibiótico por 10 dias, internado. Então, é um baita de um transtorno para um nenenzinho que acabou de nascer, que é prevenível com tratamento. Com certeza. Então, é isso que eu acho que tem que deixar bem a gente firme aqui no podcast. Quem ouvir às vezes acontece, infelizmente, a mulher não tem domínio sobre o parceiro, a gente não sabe o que vai acontecer, enfim. Mas é importante tratar. E para isso, o pré-natal é fundamental. Exato. Estar num pré-natal em dia, porque a gente sabe também que tem famílias, tem mães que não fazem o pré-natal. Então, o pré-natal tem que estar em dia, tem que fazer os exames do primeiro trimestre, do último trimestre, tem que acompanhar.
Se for necessário em algum desse momento usar medicação específica, que a gente está falando da sífilis congênita, mas tem outras anomalias congênitas, tem a questão da síndrome alcoólica fetal por conta da mãe usar álcool. Então, assim, tudo isso envolve a gente ter um pré-natal adequado e levando a sério, fazendo tudo o que precisa para que, quando nascer, esse bebezinho tenha o menor comprometimento possível. Mas, infelizmente, essas questões todas podem trazer transtornos cognitivos, atraso, deficiência intelectual, uma série de repercussões para a vida inteira dessa criança, né? Então, precisa cuidar. É muito importante você que está pensando em ter filho, ou você que nem tem filhos ainda, e você que é um jovem que às vezes está assistindo esse podcast, como é importante você cuidar do seu corpo, né? Eu falo assim, você ter esse zelo de você primeiro se amar, antes de... Porque eu falo assim, como tudo isso poderia ter sido prevenido para a própria pessoa, para o parceiro, para uma gestação que pode acontecer, ter uma gestação surpresa no meio do caminho. Fala, doutor, o que você ia falar? E a gente também não pode esquecer, porque essa doença, falando da sífilis, tá? Na verdade, muitas doenças, mas vamos colocar sífilis. Desde o primeiro trimestre, ela é rastreada. Olha isso. Ela é rastreada. Independente, né? Exatamente. Então você consegue mudar o curso da doença, tá? Você consegue. E aí tem uma outra coisa, a gente está falando aqui de examezinhos, né? Porque a gente vai colher exame, vai ver o da mãe, do bebê, mas não é só exame de sangue. Né? Existe um protocolo que, dependendo do que acontecer no meio, na verdade no decorrer dessa gestação, que a gente tem que colher exame do líquor. Por quê? Porque pode fazer uma infestação, pode fazer um dano cerebral. Olha isso. E aí, ou seja, você expõe o nenenzinho a coisas que você poderia ter exposto, não exposto, fazendo direitinho. Não é só aquela então fase... precisa cuidar, né? Exato, não é aquela lesão de pele, não é nada disso. Bobinho, são coisas sérias que precisam ser avaliadas. Pode ser só a lesãozinha de pele? Pode, mas a gente não tem bola de cristal. E, infelizmente, tem que se prevenir. Doutora, eu quero, mudando totalmente de assunto agora, espero que a gente possa ter esclarecido você e ver o quanto responsável a gente tem que ser com o corpo da gente, principalmente quando a gente leva uma vida a dois. Eu queria te fazer uma pergunta. Me despertou uma curiosidade assim. A gente estava falando desse abismo que há, que talvez as mães, talvez de uma classe social um pouco sociais, né? Melhor, elas esperam se formar, se consolidar profissionalmente, acabam sendo mães mais tardiamente, enquanto outras estão sendo mães muito jovens. A minha pergunta para você é assim, qual a idade correta biológica? Existe uma receita médica, uma idade biológica correta para o corpo da mulher desenvolver uma gestação de menos risco para ela e para o bebê? Existe uma idade de corte que a gente fala daqui para frente aumentam os riscos de anomalia cromossômicas, anomalia congênita, autismo, enfim, 35 anos. Esse é o corte. Tá. Agora, claro, a gente sabe hoje que muitas mulheres acabam engravidando com 40 e tem uma gravidez sadia, mas assim, eu tô falando assim, literatura médica. Ok. Um número de corte seria 35 para a mulher e o casal, né? Seria uma idade ideal até os 35 para ter tido os filhos. Porque depois disso aumenta risco de síndrome de Down, risco de anomalias cromossômicas, enfim. Abortos. Que geralmente os abortos nessa idade também são por conta de anomalias cromossômicas, enfim. Então, se eu for falar assim, tem uma idade? Tem, 35. Até 35. Até 35. E o antes depende muito da vida de cada um, né? Tá. Das escolhas, enfim, se achou um parceiro ideal, no momento ideal, enfim. Doutor, agora a pergunta para você. As mães estão se tornando mães cada vez mais jovens dentro das UBS? Você tem pego que faixa etária? Você fala assim, a partir dos 13, 14? A partir dos 13 anos nós já vimos casos aí de gravidez, né?
E assim, Cris, o mais importante, na verdade, o mais importante não é a gravidez em si, é o contexto da gravidez, certo? Porque às vezes a gravidez com 13 anos pode ter sido, sei lá, uma falha, né? Enfim, dois namoradinhos. Cara, acontece, a gente entende, certo? A gente entende. Mas as pessoas, as crianças, os jovens não vêm assim. Os jovens vêm, infelizmente, né? Muitas vezes não sabe quem é o pai, não sabe, né, como aconteceu. E aí existe todo o risco, não só da gravidez, né? Risco de doenças sexuais, risco de N fatores aí que você se coloca, né? Você se coloca em risco. Então, infelizmente, 13 anos ali, a gente já tem jovens sendo mães. Você tem visto uma estabilidade nessa faixa etária ou isso tem piorado com o tempo? Piorado. Visualmente a gente vê que piorou bastante, né? Piorou porque se tornou muito mais fácil, né, Cris? Muito mais tranquilo. Os pais hoje dão cada vez mais liberdade. E também tem um outro porém, como a Fernanda falou. Você vem de famílias, na verdade, acho que foi você ou a Fernanda que falou, desestruturadas. Então, que não dão tanta informação para a criança, isso quando dão. Então, também a criança, né, esse adolescente já está numa fase muito complicada. Ele já está numa fase, assim, super... uma explosão hormonal, né, indo, né, no meio da puberdade, indo para a adolescência, indo para ser um adulto, e aí você não tem informação. Doutora, dentro da sua realidade agora que é psiquiatria, eu queria que você orientasse a gente assim, o adolescente, ele começa a vivenciar cada vez mais cedo essas experiências com sexo, tá cada vez mais cedo isso chegando na vida do jovem hoje em dia, né? Sexo, algumas, eu falo assim, essa vida adulta tá chegando, tá se antecipando na vida dos adolescentes, está vindo essa bagagem. Isso, quando essa pessoa se tornar um adulto, como que você faz uma leitura disso? Porque assim, eles estão preparados, o que isso afeta? A gente tá falando do feto, né? Do bebê que nasceu. Agora, a vida desse jovem, dessa mãe, emocionalmente, isso é um marco, isso é... Você fala ser mãe jovem, não está preparada ainda emocionalmente para ser mãe ainda, né? Sim, de fato, né, Cris? É tão difícil ser mãe já, né? Tem todo um trabalho psicológico, um amadurecimento. A gente sabe, tem as questões também de você poder prover uma questão para o seu filho. Então, é bastante difícil. Se a gente antecipa isso... a chance de ter uma relação que vai ser estável, né, um casal que perdure, né, um casal, quando eu falo casal de dois jovens, adolescentes que engravidaram, não são todos que mantêm essa relação e a gente vai ter filhos dentro no contexto de relação desestruturada ou num contexto de pais separados, pais jovens, que daí a menina que acabou de ter filho ainda vai estudar, ainda vai ter a sua profissão e às vezes não tem aquela proximidade com o filho que ela gerou. Então, assim, é muito amplo isso, né? Então, tem tanto a parte emocional quanto a psicossocial, é muito complexo mesmo, né? Então, o que eu daria de orientação antes, pais orientem seus filhos, sejam próximos. A gente sabe que, aí entrando na minha realidade do que eu trabalho, que, por exemplo, TDAH. Todo mundo fala hoje de TDAH, né? Mas pouco se fala do comportamento impulsivo do TDAH. Então, a pessoa que tem TDAH tem mais chances de ter relacionamentos sexuais desprotegidos. Que esclarecedor isso! Abuso de álcool e drogas. Existem estudos falando até de acidentes automobilísticos. Por quê? Porque a pessoa que tem o TDAH, que não foi visto, que não foi cuidado, que não está sendo tratado, ela tem um comportamento impulsivo exacerbado. Então, ela vai se pôr em risco com mais veemência. Então, assim, na minha realidade de psiquiatria infanto-juvenil, eu
tento psicoeducar a família para que eles possam dar o suporte para as dificuldades dos filhos e prevenir uma série de coisas, né? E quando eu falo uma série de coisas, isso entra dentro dessa série de coisas. Então, se a gente tem uma criança ali que tem as questões dela e não está sendo cuidado, olha só o bando de coisa que pode ter. Outros adolescentes vão para uma linha de ter transtorno de conduta, roubo, furto, enfim, usar da força para ter relação sexual com outras pessoas, enfim. É uma série de coisas que às vezes a gente vê a consequência. Então, vê ali o menino criminoso, vê ali a menina grávida, mas não viu o antes e não viu o que podia ter sido prevenido antes. Uhum. E é aí que eu quero trabalhar, é nesse momento. Cuidar para prevenir tudo isso. Olha a pergunta polêmica que eu vou te fazer. Uhum. Até quanto e como as redes sociais podem trabalhar potencializando tudo isso de acontecer? Isso eu falo todo santo dia nas minhas redes sociais. Quando a gente tem um filho adolescente, porque antes, quando a gente tem uma filha criança, a gente tem que ter controle de telas por N motivos. Porque a criança fica mais irritada, mais agressiva, diminui foco, porque a criança está tendo todo um repertório que ela está perdendo, uma comunicação e interação que ela está perdendo. Então, quando a gente tem um filho criança, as preocupações são essas. Mas aí nossos filhos crescem, e aí eles se tornam adolescentes. E aí quando eles vão para as telas de forma indiscriminada, e o que é indiscriminado? É você dar essa ferramenta na mão do filho e deixar ele escolher com quem ele vai falar, o que ele vai fazer, a hora que ele vai dormir. E isso tem demais, Cris. E isso tem no meu consultório particular. Os pais estão permissivos. Não vou falar que todos, mas existe um grupo, infelizmente, de pais que permitem que os filhos fiquem livres. Posso fazer uma dúvida? Claro. Mesma coisa que você dá para um menor de idade a chave do carro e fala, cara, vai para Santos. Olha isso. Então, assim, esses jovens que estão aí nas redes, eles ficam expostos a tudo, Cris. Olha, existe redes sociais, até mesmo dentro do Instagram, você consegue procurar tudo lá dentro. Tem pedofilia dentro do Instagram, que é bem até vigiado, vamos dizer assim. Uhum. E aí tem redes ainda que são mais alternativas, que têm mais facilidade de você chegar a esse público. Então, eu tinha pacientes, eu já tive paciente que ele tinha psiquiátrico, que ele tinha vontade de fazer um massacre numa escola. E aí, o que esse jovem, era um adolescente, o que ele fazia? Entrava em determinadas redes sociais, né, o Discord, que é uma rede que eu abomino, nada contra quem fez, mas, enfim, ele entrava nessa rede, ele conseguia ter contato com outras pessoas na mesma vibe, querendo as mesmas coisas, indo atrás de arma. É muito complexo isso. Que potencializa o desejo do que ele estava tendo. Então, assim, eu falo que é um mundo porque é um mundo. E você, quando você mãe, muitas mães, elas não entendem essa gravidade, acham que não, mas eu tô de olho. E o filho tem acesso. Um dia desses eu falei com uma menina de, acho que era 12 anos, eu falei com ela assim, o que ela via, que eu sempre pergunto, o que vê, quanto tempo e o que faz. E aí a mãe falou assim, não, mas eu tô de olho nas telas dela. Eu falei assim, sério? E você? Eu falei com a menina, o que você faz, tal? Você bate papo lá? Ela, esses dias me chamaram lá, uma pessoa, e aí ela começou a falar, a mãe não sabia. A mãe olhou pra ela com uma cara de, como assim? Eu tô sabendo disso agora. Então, assim, daí pra pior. E às vezes a criança às vezes não, 99% das vezes a criança não tem a menor noção de que aquilo é uma pessoa que é de risco. Ainda mais se tratando do meu público, né? Meu público autistas, TDAHs, eles são mais propensos a cair nessas questões. Porque não tem essa malícia, não tem esse entendimento. Então, é complicado. E tudo isso pode ser prevenido como? Regras, controles, limites.
Eu acho que falta em muitas famílias, não vou generalizar aqui, porque tem famílias muito parceiras também, mas em muitas faltam essas regras, esses limites. Então, assim, eu falo pro fulano que ele não pode ficar tanto no celular. Como assim fala pro fulano? Tira. Dá regras. Limites. Meu filho, ele tem limites. A gente tem que dar limites. E dar limite é levar proteção. É cuidar. As pessoas acham que você dar limites é algo ruim. Não, isso é positivo. E aí, se todo mundo percebesse que quando começa é difícil, claro que é uma nova realidade, você tem que mostrar pro seu filho que agora as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Aí a gente tem que ver em que momento que esse jovem está, porque tem jovens que estão num momento tão crítico, já meio que propensos a fazer alguma coisa errada, então tem que ter suporte terapêutico. Não é simples, tá, Cris? Não é simplesmente chegar e falar assim, a doutora falou que ia tirar telas, então hoje eu tô tirando. Calma. Cada um é um ser único. Cada um é uma pessoa, exatamente. Eles têm que estar presentes. A verdade é essa, né, doutora? Isso. O pai e a mãe, ele tem que estar presente e ele ter essa consciência de que isso aqui não está tão dentro de uma normalidade, eu preciso de uma ajuda Precisa médica. de ajuda profissional, exatamente. Porque dependendo da situação, cada criança, cada jovem está num momento específico. Então, às vezes, precisa de suporte terapêutico, até para fazer esse movimento. Os pais esperam demais? Eu tenho que te perguntar isso. Depende, o que você vive Cris, isso? Depende. É cada família? Depende muito de cada família, porque tem famílias mais preconceituosas, que acham que vai levar no psiquiatra infantil. Por quê? Meu filho não é louco. Eu preciso te perguntar uma coisa. Essa cultura ainda ela é muito masculina? Porque às vezes eu converso com mães, eu vejo algumas mães falando pra mim assim, eu queria, mas meu marido... É pior, eu entendo que é pior no sexo masculino. Eu tenho muitas mães que elas vêm e existe essa ressalva em relação aos pais. Eu vejo no consultório, no dia a dia. E aí, o que eu falo? Eu até brinco assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai falando. Uma hora entra na cabeça do ser humano lá. Mas você não vai deixar de dar suporte para sua filha nesse momento. Mas é importante os pais terem consciência de que quanto antes buscar essa ajuda, melhor. É muito importante isso, você que é pai e mãe, gente. É o que eu falo, sinais de alarme. Seu filho começou a se isolar, não quer sair do quarto, não quer fazer mais nada. Gostava de jogar futebol, não quer mais sair para jogar futebol. Era um jovem alegre, conversava, sentava à mesa para almoçar, jantar com os pais. De repente, só se isola. Tem coisa errada. Olha isso. Tem coisa errada. E aí precisa de ajuda. E muitas vezes precisa de ajuda médica, psiquiátrica, às vezes precisa de ajuda terapêutica, psicólogo. Então precisa de um norte, né? Nós vamos deixar todos os contatos da doutora Fernanda Soler, psiquiatra infantil que trata adolescência também, né, doutora? Sim. E a família. Sim. A Fernanda, ela é aberta para a família. Então, você está tendo oportunidade, na nossa região, não é só Atibaia. Hoje você consegue atender até fora do estado. Sim. Você atende? Eu atendo, Cris, Atibaia. Atendo presencial também em São Paulo, no Tatuapé. E faço telemedicina para o país inteiro. A telemedicina, a tecnologia hoje te abre portas para você estar fora de outro estado e querer se orientar e consultar e se informar de tratamentos e ajuda para teu filho. Você tem essa facilidade. Eu quero mudar de assunto agora um pouquinho. Vou levar você para outra coisa que... muito polêmica. E eu vejo se falar muito pouco hoje de HIV. Se a gente falar um pouco de anos 90, o HIV explodiu. A gente estava falando isso antes de começar a entrevista. E alguns ícones da mídia, mundo artístico, acabam falecendo, indo a óbito por conta do HIV. E me parece, a gente falou agora das doenças sexualmente transmissíveis, mas me parece que isso está dormindo, esse assunto de HIV. Então eu queria que você, como médico que vive dentro de UBS de saúde, informasse as pessoas que estão tendo uma vida sexual ativa sem um parceiro. Hoje está com um, amanhã está com o outro, não se previne, os riscos do HIV e as consequências, porque me parece que a mídia não se fala mais desse assunto.
O que você vivencia dentro das UBSs, doutor? Infelizmente, Cris, existe uma desinformação, né? Como você disse, os anos 90 eles foram marcados por muitas tragédias, né? É verdade. As tragédias de muitos ícones da música, da literatura, enfim, né? Vários. Se for começar a falar aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando. Então, isso gerou transtorno, tá certo? Gerou muito transtorno para aquela geração, e no transtorno gerou-se medo. Então, você tinha seu preservativo como um baita aliado. Um baita aliado. Então, ninguém fazia, porque as pessoas tinham medo, ninguém fazia sem preservativo. Porque as pessoas tinham medo de passar aquilo, de passar o que Cazuza passou, enfim, alguns outros ícones. Então, aquilo gerou um medo naquela geração. O que você vê hoje é uma geração que não passou isso, só que o HIV está aí. O HIV não foi embora. O HIV está aí, tem se demonstrado cada vez um aumento sobre os casos, e aí a gente começa a pensar, por que gerou esse aumento de casos? Infelizmente, pela falta do uso do preservativo, tá? Porque você, infelizmente, não vê mais essa forte informação midiática, né? Olha, porque fulano está doente, porque fulano morreu, porque... Não. E hoje está muito mais fácil, né? Infelizmente eles acham, tomei um comprimido, tá tudo certo. Usa contraceptivo e não usa camisinha. Exato, eu evito... Que evita a gravidez, mas não evita... Toma a pílula do dia sexualmente seguinte... transmissíveis. Toma a pílula do dia seguinte, não engravido. Mas e o HIV? Nós ainda não temos cura. Temos sim controle, mas não temos cura. Existem rumores que está existindo aí alguma coisa para fazer-se a cura do HIV, mas ainda é muito precoce. Deu mais qualidade de vida para as pessoas. Mais tempo, mais qualidade de vida. Mas o risco continua, é importante você que nos assiste, independente da sua faixa etária, o risco continua o mesmo. As pessoas elas têm que se prevenir. Exato, e aí a gente pega um gancho sobre os anos 90 foram muito esclarecedores para isso. Então, aquela década foi muito bom. Só que nós tínhamos um problema. A década anterior não se cuidava. E não se cuidou. Independente se vinha dos anos 90, ali, porque já era uma cultura. Por que eu estou falando isso? Porque a cultura de 1990, enfim, um pouquinho antes, permaneceu. Só que essa nova geração também veio com essa falta de informação de o HIV mata, o HIV é cruel, tá certo? E o HIV traz um prejuízo absurdo, não só para você, como para a família, enfim, profissionalmente, socialmente, né? Hoje nem tanto, mas psicologicamente. Então, infelizmente, a gente tem visto sim um aumento de HIV. Muito. Nós estamos partindo para o final. Doutora, eu queria que você deixasse o seu Instagram, falasse um pouquinho mais de... A gente abordou aqui, mas não sei se você pegou essa entrevista por inteiro, a abrangência do teu atendimento. Você não está focada só em crianças com autismo. Não. Fala um pouquinho do que é a doutora Fernanda dentro do consultório. Então, assim, eu faço um trabalho ativo nas redes sociais, levo conteúdo acerca do autismo especialmente, mas eu trabalho com todos esses transtornos de neurodesenvolvimento que são o autismo, o TDAH, trabalho com TOD, trabalho com questões de saúde mental, ansiedade, depressão. Então, eu cuido da saúde mental. E isso envolve, obviamente, esses casos também de neurodesenvolvimento. O meu maior carinho é pela infância e adolescência, mas eu atendo adultos também, tá? É importante dizer, porque às vezes me perguntam muito no Instagram, você atende adulto também? Você só atende criança? Não, eu atendo também adultos, mas eu falo que o meu carinho, porque eu gosto muito da adolescência, eu gosto de falar com eles, eu uso a mesma linguagem que eles usam, eu adoro. Então, infância e adolescência para mim é assim, mas eu atendo também adultos, cuido da saúde mental, da família, enfim. E eu atendo, como eu disse, em São Paulo, Atibaia e telemedicina. Então, o país inteiro. Hoje, mais da metade dos meus pacientes são por telemedicina.
E é um trabalho que eu consigo fazer muito bem feito, modéstia à parte. Depois vocês sigam a doutora Fernanda no Instagram dela, que tem muito conteúdo para ajudar você e sua família, viu? Doutor Leandro, eu queria encerrar pedindo para você deixar uma mensagem. Falamos muito de maternidade, falamos de vida sexual ativa começando muito cedo, as consequências disso para a família, mas se você puder passar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, para os pais, para dentro do que você vivencia todos os dias dentro, vamos falar especificamente da UBS, porque eu creio que a sua parte de UTI, de pediatria dentro de hospitais públicos é uma realidade mais diferente. O que você deixa de mensagem para as pessoas que assistiram a gente, com exceção óbvio que a gente vai evidenciar a questão da prevenção. Eu acho que o mais importante, Cris, é os pais serem pais. É você ter uns pais que acolham seus filhos, né? Porque assim, a adolescência é uma coisa muito complicada, né? Você tem ali um momento de uma explosão hormonal, neurotransmissor, né? Dopamina saindo, enfim, você tem algumas coisas ali muito complexas. E o adolescente, ele se torna mais apático, sim, só que como a Fernanda falou, ele está se isolando muito, ele está fazendo muita coisa, ele está muito afastado. Os pais têm que conhecer os filhos. Eu sempre digo isso para as mães em geral. Ninguém conhece seu filho melhor do que você. Ninguém. Eu posso ficar com ele 6 meses aqui internado. Você vai sempre conhecer ele mais do que eu. Então, olhem para os seus filhos, conheçam seus filhos, vasculhem seus filhos, perguntem, sejam amigos, sim, mas também a gente não pode esquecer. Sejam pais. Sejam pais. Além de amigos, pais. Tá certo? Não é a permissividade que vai fazer você ser um pai melhor. Eu digo o contrário. Eu acho que a regra vale sim, tem que ser imposta, e isso é uma coisa que eu venho batendo bastante a Fernanda também. A permissividade hoje dos pais, infelizmente, tem uma parcela considerável aí sobre os jovens que estão saindo hoje. E o legado que vai se deixar, né, gente? Exato. Para as próximas gerações. Porque esses filhos um dia vão se tornar pais também, com que base? Isso é muito importante, né? É importante você, pai e mãe, refletir sobre isso. Doutora Fernanda e o doutor Leandro virão mais vezes para o podcast. O Atibaia Pode Mais vai estar sempre de portas abertas. Eu quero te fazer a última pergunta da noite. E muito importante. A polêmica das vacinações. Veio isso agora no meu coração. Não sei porquê. Realmente os pais estão deixando de levar as crianças para se vacinarem? O que você tem acompanhado? Cris, essa informação ela é verdadeira? Cris, ela tem sim um ponto de verdade, tá certo? Ela tem um ponto de verdade, mas a gente tem que tomar cuidado por causa disso. Existia um movimento vacinal... Antivacinal. Existe um movimento antivacinal. Isso, criado lá nos Estados Unidos, por causa de um artigo, se não me engano foi um artigo, totalmente enviesado, que falou que, na verdade, ele quis provar, tá certo? Ele ventilou que existe uma ligação entre vacina e autismo. E não existe. Chocada. Não existe. Deixa agora, bem claro aqui. Agora você vai ter existe. que entrar nessa parada. Não sabia disso. Foi um estudo realmente enviesado na década de 90, se eu não me engano, de um pesquisador que falou que vacina causaria autismo. Vacina, se eu não me engano, era DTP, que é uma vacina da infância que causaria autismo. Mas é mentira. Foi descoberto esse viés do estudo, foi feita uma retratação, só que fica, né? As marcas ficam. Então, existe sim um movimento antivacinal, daí teve o Covid, aí tem também todo o movimento antivacinal do Covid, enfim. Então, hoje o que a gente vê é que, na prática, algumas doenças que antes eram já meio que abolidas, algumas estão retornando
Muitas crianças estão tendo doenças mais severas, então eu me recordo, eu estava trabalhando bastante na UTI ainda quando a gente voltou do pós-Covid, crianças sendo internadas com pneumonias extensas, pneumonias graves. E aí a gente foi, né, ver, estudar sobre, e era por quê? Durante todo esse período de Covid, as famílias ficaram mais reclusas e muitas vezes o calendário vacinal não foi preenchido da forma adequada. E aí com isso voltou-se a vida, as crianças foram pegando as doenças com uma intensidade maior do que deveriam. Então existe sim esse movimento antivacinal que a gente luta contra, né? Só que é isso, é conscientizando, é falando que precisa vacinar. Então, vira e mexe, a gente posta lá nas redes sociais, vacina de meningite, precisa dar, porque meningite mata e sequela e tudo mais. Sarampo. Tudo, todas as vacinas. E nenhuma delas, nenhuma relação com o autismo. Isso é um mito que foi criado por conta dessa história que aconteceu aí na década de 90. Único trabalho. Mas ó... Ele aí, fez o estrago. Que destrutivo, né, gente? Então você que é pai e mãe aí, tá com seu bebê em casa, assistiu esse podcast... Pega a caderneta de vacinação do teu filho e vai para um posto de saúde com ele. Vacina. Porque Atibaia e região tem isso disponível. Tem isso disponível. Eu vejo funcionar isso na cidade. Pois é, e tem um monte porém, tá, Cris? Você tá vendo doenças, nós estamos vendo doenças aparecerem que já deveriam ter na verdade, já estavam erradicadas. Há 5, 6 anos atrás, um pouquinho antes do Covid, nós tivemos um boom de sarampo. Eu lembro. Tivemos um boom de sarampo. Eu tive pacientes gravíssimos na época com sarampo. Exatamente. E assim, foi muito difícil pra gente porque a nossa geração de médicos, nós não vimos tanto sarampo. Então nós também penamos. Olha isso, gente. Tá certo? Porque assim, nós não tínhamos visto sarampo até então. Então nós tivemos que começar a reestudar o que tinha se estudado lá na década de 60, década de 50, né, que era a vitamina A. Olha certo? Então, isso. E tem mais uma coisa, Cris. Eu vejo isso, e isso é muito triste para mim. Eu vejo muito médico, muito pediatra ainda contraindicar vacinas de Covid. Isso é outro ponto que é polêmico. Porque aí você começa a gerar também uma dúvida na família. Se ele não está indicando a vacina do Covid, por que eu tenho que usar as outras? E qual é a sua orientação como pediatra? Sempre vacinar. Inclusive Covid? Sempre. Olha isso é uma orientação minha. Tá. É uma orientação minha. Eu não tive... eu não tenho, na verdade, casos... Os estudos, eles mostram Exatamente. Que existem riscos e benefícios, mas os riscos são menores do que os benefícios. Então, enquanto isso acontecer, como qualquer vacina, Exato. a gente precisa orientar. É isso que a gente tem que saber. Porque, assim, qualquer vacina hoje que toda a população faz uso, ela tem risco. Todos. Mas eu preciso saber qual é o risco-benefício. Se o risco é bem menor do que o benefício, para que eu vou correr? E a gente que trabalhava muito, o Leandro ainda trabalha, mas eu trabalhava em UTI, e eu trabalhava em UTI pública. Então vinham os casos de crianças com Covid e todo o comprometimento. Então assim, a gente via também na prática, não é só uma questão de estudos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tá nos estudos, mas ninguém pega. Não, pega. É que agora tem a vacina, então existe o que a gente chama também de uma proteção de rebanho. Então, assim, por mais que seu filho especificamente não tenha sido vacinado, todo o entorno dele ele de alguma forma é um pouco protegido. Ok. E te protege também. Ele acaba sendo um pouco protegido, de certa forma. Só que, para que isso funcione, a massiva população tem que estar vacinada. Ok. Então, a gente precisa orientar o certo, né? Mas, enfim, isso é muito polêmico. Tem uma linha de profissionais que não recomenda. E, assim, cada profissional tem né? Eu sou da linha que o Leandro está falando. Eu também eu recomendo que seja vacinado. E a gente tem que deixar claro que ele tem o livre-arbítrio para dar as informações dele. Do Covid em específico. Do Covid em específico, mas as outras vacinas. É muito importante você entender. Exato. O doutor citou o Covid aqui, mas as outras vacinas é necessário que o teu filho esteja com a cartelinha dele lá completa. Isso é saúde pro teu filho. Não, até porque o calendário vacinal brasileiro é muito antigo. Ele é bem extenso, ele é muito bom.
reconhecido. Isso funciona no nosso país, gente. Mundialmente. O Brasil, olha que bonito. O Brasil ele tem 2 programas hoje que são vitrines do mundo. Vitrines do mundo. O primeiro, tratamento de HIV. Olha só. Vitrine do mundo. Segundo, calendário vacinal público. Que legal. É muito bom, certo? mesmo. Ninguém tem hoje o calendário vacinal como a gente tem. Eu fico feliz quando eu vejo as coisas no nosso país funcionando. Porque o brasileiro ele tem que perder essa mania de falar só aquilo que não está funcionando. Quando tá funcionando, a gente tem que coisas a melhorar, mas a gente sabe o que também funciona. Que legal. Né? E claro, para as famílias que têm condição, a gente orienta as vacinas que são boas se ter a mais, mas é aquela proteção adicional que a gente orienta também. Sim. Como profissionais, a gente tem a obrigação de orientar. O que a gente puder prevenir, poupar o filho, por que não fazer, né? Exatamente. Gente, queria agradecer esses 2 queridos que moram no meu coração, se predispuseram a estar na Atibaia Pode Mais aqui. Estamos gravando à noite para você ter informação para sua família, para a vida dos seus filhos. Compartilha, se inscreve no canal, indica o YouTube, o canal do Atibaia Pode Mais para pessoas que você vê que pode levar essa informação que vai ser precisa, que vai ser necessária. Dá o seu like, comenta. Fica o convite, em janeiro tem mais, tá? Já tô falando aceito. Aqui, ó. No Atibaia Pode Mais. Eu quero vocês sempre conosco. É um prazer enorme ter vocês aqui. Vocês têm um conteúdo assim que pode agregar muito para nossa sociedade, para nossa região. E obrigada pela generosidade no coração de vocês. Eu fico feliz de receber vocês aqui todas as vezes. No próximo, a gente vai falar mais de adolescência. Eu tô devendo isso para esses 2 aqui. Falo, gente, vamos falar de adolescente, pais de adolescentes. Então já fica avisado aí que em breve nós vamos ter uma nova entrevista com esse casal de pediatra, Dr. Leandro, e psiquiatra infantil, doutora Fernanda Soler, para ajudar você dentro da sua casa e da sua família. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito mais Atibaia Pode Mais para vocês. Tchau, tchau, gente! Tchau.